Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós estamos na capital do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e hoje entrevistando Marcelo Crivella Filho. Os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar sendo recebido aqui na capital do Rio de Janeiro pelo Marcelo Crivella Filho. E primeiramente eu quero agradecer, Marcelinho, não posso chamar de Marcelinho. Obrigado, Renato Muniz, obrigado. Obrigado por ter nos recebido aqui. Nós vamos bater um papo, né, fazendo um balanço geral, tá ok? Com o maior prazer, inclusive Jorge Mourão, um prazer estar com vocês hoje. Prazer te conhecer e estar contigo. Obrigado. Marcelo. Já que o Mourão já deu um pontapé, né, Mourão? Nós vamos... é uma curiosidade, né? Porque quando se fala Marcelo Crivella Filho, eu queria que você pudesse passar para nós, aqui no programa Município, quem é Marcelo Crivella Filho? Bom, o Marcelo Crivella Filho é o filho do Marcelo Crivella. Mas eu tenho 33 anos, eu nasci em Volta Redonda, então eu sou volta-redondense, mas aos 8 anos de idade minha família se mudou para a África do Sul e lá vivemos quase 10 anos. Eu fui, desde pequenininho, eu fui quase que alfabetizado, né? 8 anos você já tinha sido alfabetizado, mas em inglês, Zulu, Afrikaans, né? E o português, que é a minha língua do Brasil, mas tenho um carinho muito grande pela África, o tempo que a gente passou lá. Foram quase 10 anos, como eu disse, depois voltamos para o Irecê, o projeto Fazenda Nova Canaã, um projeto de reforma agrária muito bonito no coração da Bahia, que meu pai liderou. E depois eu fui estudar na faculdade, eu fiz psicologia, me formei em psicologia na Califórnia. Depois, em 2008, no início de 2009, eu fui fazer um mestrado em inovação, criatividade e empreendedorismo na Inglaterra. E é um tema que eu gosto muito, um tema que orbita muitos dos assuntos que eu estou conectado hoje. Tive uma vida totalmente voltada à iniciativa privada, fui diretor da Record Entretenimento em São Paulo, trabalhei muito com marcas de televisão, trabalhei muito com programas de auditório, reality shows, fui assessor da presidência, depois cuidei um pouco das marcas da emissora em si, né, de licenciamento. Depois eu fui para a área de educação, e mais educação voltada para carreiras do futuro, que era um tema que eu gostava muito. Então eu me tornei diretor de uma rede de ensino de computação gráfica e game, fiquei lá por um tempo, me tornei presidente dessa rede por quase 5 anos, até 2015, quando eu recebi um convite de ser um diretor de expansão num projeto nos Estados Unidos, que era numa empresa de café. Aí você fala assim, mas como que você sai da educação de games e vai para o café? Você gosta tanto de café assim? Nem tanto, eu nem bebo café, para ser honesto, mas é uma empresa de café de Seattle que tinha uma missão muito bonita. Todo o lucro dessa empresa era destinado ao combate ao tráfico humano. O tráfico humano é uma coisa que nos entristece muito. Só para rapidamente dar um contexto, cerca de 48 milhões de pessoas estão envolvidas no tráfico humano. Desse número, 60% são pessoas ligadas ao trabalho forçado, 40% à exploração sexual, e desse número, 2 milhões são crianças. Então, é uma realidade muito triste. Essa empresa, com essa missão tão bonita, me comoveu minha esposa, a gente decidiu se mudar para lá. Então, em 2016, praticamente o ano todo a gente estava lá. Eu até costumo brincar que no segundo turno da eleição para prefeito do Rio, eu nem pude votar no meu pai, eu já tinha um compromisso nessa empresa lá nos Estados Unidos. E fiquei lá até o final de 2016, quando eu recebi uma ligação do meu pai me chamando para voltar, e assim eu fiz. Exatamente. E assim eu fiz. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, estou aqui há 1 ano e 5 meses agora. Marcelo, esse empreendimento interessantíssimo. Como é que ele se mantém? Esse lá de Seattle, né? Sim. Como ele se mantém? Então, é uma empresa, nos Estados Unidos você tem empresa for profit, né, com fins lucrativos, e non for profit, sem fins lucrativos. Eles têm fins lucrativos, mas o lucro é destinado a manter a estrutura, né?
Então, eles são empresas que buscam a lucratividade, mas o que eles fazem com essa lucratividade é destiná-la a instituições que combatem o tráfico humano. E como é que eles obtêm essa lucratividade? Vendendo café. Ah, vendendo café. Exatamente. Então, eles são... Esse café vem de onde? Ele vem de Seattle. Lá da área, né? O grão em si, ele é torrado em Seattle, mas o grão vem da Etiópia, da Índia e do Brasil. Isso. Vocês sabem como uma coisa interessante, café é o segundo commodity mais comercializado no mundo. No mundo, interessante isso. É fantástico. Ele vem atrás só do petróleo. E o Brasil é o maior exportador. A gente perdeu para a Colômbia, né? Não, o Brasil continua sendo o maior exportador de café. O maior exportador de café. Infelizmente a gente exporta café, o grão verde, né? E que tem pouco valor de mercado. O que tem muito valor é depois que ele vira cápsula, por exemplo, a Nespresso, e aí volta para o Brasil 700 vezes mais caro. Mas o café brasileiro é considerado um café muito bom. De alta qualidade. Alta qualidade. O colombiano também é excelente. O colombiano também é excelente. O indiano também é excelente. O da Etiópia também é muito bom. Vai muito do paladar de cada um, né? Eu tive que estudar esse assunto café. Você vê, tem sommelier de café. O café que é mais amargo. E outra coisa, quando você torra o grão, quanto mais escuro o grão, as pessoas tendem a dizer assim, quanto mais escuro, mais forte o café. É um engano. Porque quanto mais você torra o café, mais você elimina a cafeína dele. Perde sabor. Quanto mais você torra ele, mais você extrai os óleos e maior o tempo que ele passa a ter de prateleira. Então, o café, aquele café premium, aquele café maravilhoso, é um café... Ele não pode ser muito torrado e ele tem que ser moído. Depois da torra, ele tem que ser moído em até 12 dias. E aí ele vai ser um café perfeito. Esse é o cafezinho. Importante, nós gostamos de café. Agora, o que eu acho interessante, Mourão, você, quantos anos você tem? 33. 33 anos. Ele fez isso tudo até 33. Deu um salto. Mas muito interessante essa entidade. Quer dizer que existem 48 milhões de pessoas nesse processo de escravidão humana no mundo. É uma dura realidade. Coisa 48 terrível. milhões. E é o seguinte, quem está preso nesse mundo, submundo do tráfico humano, um dia é como uma eternidade. Imagina. Você ser um escravo sexual. Rapaz, o estrago psicológico, emocional que deve fazer nas pessoas. É muito triste. Então, são instituições como essa que a gente deve aplaudir e apoiar. Próxima vez que vocês estiverem nos Estados Unidos, procurem saber Storyville. E quem quiser saber mais, é Storyville Coffee Company. É uma empresa muito bonita. Tem página na internet? Tem tudo na internet. Eu gostaria de... Nós vamos aprofundar isso. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje o programa Município na capital do Rio de Janeiro, entrevistando Marcelo Crivella Filho. E estreando a nossa nova câmera woman, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje na capital do Rio de Janeiro, entrevistando Marcelo Crivella Filho. E para você acompanhar toda a nossa programação, acompanhar todas as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, você vai estar acompanhando, ficando ligadinho. Marcelo, daqui a pouco eu vou fazer um bate-bola com o Mourão. Por exemplo, ter essa responsabilidade, por exemplo, do know-how que você adquiriu com 33 anos de idade, eu queria como é que você faz uma avaliação da capital do Rio de Janeiro, né, porque praticamente seu pai assumiu, e a responsabilidade na política visando ao Estado do Rio de Janeiro. O que está faltando para poder o Estado do Rio de Janeiro alavancar? Bom, fazer uma avaliação. O contexto que a gente vive é um contexto difícil, né? Nós estamos aí numa fase final, mas ainda vivendo a realidade de uma crise financeira, econômica e também política e moral. O epicentro da crise é o Rio de Janeiro, em número de desempregos e empresas que foram embora. Você anda no centro do Rio, você vê quantas lojas fecharam, é um cemitério de lojas, é muito triste.
Agora, o epicentro da crise política e moral também é o Rio de Janeiro. Nós somos líderes em escândalos, em pessoas do executivo presas e histórias muito tristes que ficam populando os tabloides e os noticiários. Então, eu acho que esse contexto aí é um contexto que nos traz um drama extra para o momento que a gente está vivendo, que não era o que a gente esperava, né? A gente sonhou uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, imaginando que viriam dias melhores, e não foi o que aconteceu. Assim, é como se a gente se preparasse para uma festa e a festa não acontecesse, e ficasse esse sentimento assim de vazio. Mas eu penso que momentos de crise não são momentos sem oportunidade, são momentos que existem oportunidades, sim, mas é preciso uma nova mentalidade para encontrar as oportunidades em momentos como esse. E é isso que eu tenho me engajado em participar. Eu acredito que o Rio vai se beneficiar muito se ele conseguir produzir uma nova safra de jovens empreendedores. O empreendedorismo, a criatividade, a inovação e tecnologia são grandes aliados para o desenvolvimento e progresso de uma cidade. E essa é a pauta que eu tenho debatido nos lugares que eu vou. Ontem eu estive em Niterói conversando com 150 empresários e falando para eles assim, o ecossistema empreendedor precisa ser fortalecido, e isso necessita do apoio de todos. Você tem as universidades com as suas pesquisas e os alunos que saem dali, você tem os talentos que têm as ideias, você tem os investidores, são importantes, você tem um braço político também que tem o seu papel para fortalecer isso. Então, eu vejo esse momento como um momento que a gente precisa refletir, e uma dos caminhos que eu acho que traria enorme benefício a curto, médio e depois longo prazo também, nós termos uma cultura mais empreendedora na nossa cidade e nosso estado. Agora, Mourão, essa visão é uma visão futurística, né, e que automaticamente tem que ter um lastro, né? Pois é. Marcelo, a gente ficou sabendo que você é pré-candidato, né, a deputado federal. Escolha do partido. Sem dúvida. Agora, por que você quer ser candidato, quer ser deputado federal e para quê? Pois é, quando nós temos a oportunidade de viver fora, e muitos colegas de turma de universidades, jovens da minha idade, que são meus amigos, que tiveram a chance de morar fora. Eu morei 4 anos na Califórnia, morei mais quase 2 anos na Inglaterra, morei muito tempo também na África do Sul. É impossível você não comparar o Brasil com outros países. É impossível você não olhar o que você conhece e se perguntar por que aqui não é igual. E eu acho que eu faço parte de uma geração que tem um profundo um incômodo com o atraso que a gente vive. A gente não deveria estar tão atrasado assim. E eu percebo também que historicamente as boas pessoas, as boas mentes, tendem a se esquivar da política e não querer se envolver com ela. A política no Brasil tem uma associação muito negativa, e muitos dizem que é da onde vêm os nossos problemas. Agora, é pela política também que vem o nosso progresso. E eu, então, fiz uma reflexão e entendi que nessa missão de gerar uma nova safra de jovens empreendedores, existe um braço político também. E eu acredito que uma voz empenhada nessa direção seja importante. Eu não acho que isso muda de uma hora para outra, mas na política precisa começar, exatamente. Que dá um exemplo, né? Essa tua visão, sabe, Marcelo? Essa tua visão é muito boa, muito interessante, sim. Obrigado. É uma coisa otimista e eu acho que é assim que tem que ser encarado mesmo. Agora, os desafios são enormes, né? A coisa ficou muito mal arrumada, né? E causou uma coisa que é muito ruim, essa decepção que a gente esperava muito, principalmente do governador, que era jovem, tinha campeão de votos, né? E foi tudo com ele que as coisas
se atropelaram e chegamos desse jeito. Bom, o Rio de Janeiro é campeão, né? Em desemprego, isso aí, né? Em empresas fechadas, em negócios em violência, né? complicados, violência. Triste. Então tem uma série de coisas, sabe, Marcelo, estão muito mal arrumadas. Olha né? só, não há uma muito pessoa. Deixa só eu dar, por favor, rapidamente. Começar por onde, né? Tem uma coisa que grita aí, que é essa coisa da segurança, né? Olha só, assunto que a gente tem que falar. Você sabe qual é o orçamento do Estado para a segurança esse ano? Esse ano, a última vez que eu olhei, era uns 30... 11 bilhões quase 12 bilhões. 12 bi. Quase 1 bilhão por mês, Marcelo. Tá. Com 1 bilhão por mês não dá para ter segurança no Rio de Janeiro, rapaz. Deixa eu completar. Boa. Aí criaram essa intervenção, que eu não sei se precisava disso, né? Você tem uma estrutura enorme de polícia civil, polícia militar, né? As Forças Armadas já estavam aqui, né? Esse orçamento todo, dinheiro pra caramba, 1 bilhão por mês. Você ainda precisava fazer esse... Porque fica feio, né? Parece que a gente não cuida dos nossos problemas. Bom, Mourão. Aí, não acontece. Aí o que acontece? Em 2 meses aumentam todos os índices, pioraram todos. Sim. Eu tenho que falar, já conversei com militares, inclusive, a respeito disso. Eu acho, me parece, que a primeira medida, sabe, para a gente desbaratar isso, porque eu vi outro dia um estudo do pessoal da UF, Universidade Federal Fluminense, pessoal muito bom, estuda a segurança, sabe, criminalidade. Então, eles localizaram no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, 1.200 pontos de conflito, quase que permanentes, entre Estado e não Estado, né? 1.200 pontos, 3 grandes grupos que dominam a coisa da droga e cerca de 15 grupos paramilitares armados. Isso é tão fácil. Como é que a inteligência não consegue desbaratar isso? Então, eu queria chegar nisso. Deixa eu tocar nesse ponto, então. Arma. Vamos acabar com a arma, Marcelo. Esse tinha que ser o primeiro ponto. Você acabar com a arma. Tem arma demais, tem tiro demais. Mas tem que acabar com a arma na mão da pessoa errada. Não. Olha só. Você falou de segurança. Quem não deve ter, não pode ter mesmo. Eu penso o seguinte. Então, vamos voltar. Só fechando. Ainda vou fazer meu ponto. A gente acabar esse bloco. A segurança, eu acho que é uma questão crítica, né? Total. Essa eu acho a primeira para a gente avaliar, né? Total. Ainda mais o Rio de Janeiro, que não tem como política, vamos dizer, ele não é responsável pela segurança do município, ele tem ordem pública, mas não é responsável pela segurança. É uma agenda do Estado, fica refém de um Estado falido e desmoralizado perante o seu contingente lá de policiais e tal, que são homens de valores, são homens honrados que a gente tem que apoiar. Agora eu diria o seguinte, você falou o seguinte, o orçamento é 12 bilhões, é quase 1 bilhão por mês. Chama atenção, não chama esse valor? Aí a gente se pergunta o seguinte, bem pontado, Mourão, quanto que desse orçamento, se a gente fosse abrir ele, o que está destinado à inteligência mesmo? Isso aí. A inteligência. Você tocou. Porque você vai ter folha, você vai ter custeio, você vai ter um monte de coisa. Inteligência, por quê? Porque o Rio de Janeiro, o que provoca esse senso de insegurança é a presença do tráfico. E o tráfico existe em outros estados, mas em outros estados, como São Paulo, uma facção comanda tudo. Isso é terrível. Lá é um negócio terrível. Sim, mas uma facção é horrível, mas uma facção comandando tudo. Eles estão imbricados com o governo, lá o negócio é complicado. Cria uma certa estabilidade. É triste, mas cria. Aqui você tem 4 grandes facções disputando território o tempo todo. Agora, esse tráfico, ele é abastecido por drogas que a gente não produz no Rio e por Brasil que não são fabricados aqui, vem tudo de fora. Qual é o trabalho de inteligência para impedir que as fronteiras permitam que essas coisas entrem? Eu sou um forte ativista, por exemplo, da placa do Mercosul. O Brasil fez um acordo de trocar as placas por placas inteligentes, placas que têm chips, placas que são difíceis, muito difíceis. Placas de quê? De carro? Placa de carro. É o controle integrado. Interessantíssimo. Que agora o Denatran, que
que tem liderado essa discussão. Inclusive, eu tive lá com o diretor do Denatran, o Maurício Alves, uma pessoa muito empenhada, entendendo que a segurança do nosso país passa por um controle das fronteiras, e essa placa Mercosul é um grande aliado nesse sentido. Então, assim, inteligência, tecnologia e inovação é um caminho. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje na capital do Rio de Janeiro, entrevistando Marcelo Crivella Filho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje com a participação especial do Marcelo Crivella Filho. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai estar acompanhando todas as nossas canal, entrevistas. ele é só transmitido para o Grande Rio, no Rio de Janeiro não. E se você quiser, é só botar o aplicativo TV Metropolitana Rio, com o você aplicativo pode a gente pega, baixar pelo seu celular, smartphone, e vai estar acompanhando. Marcelo, antes de colocar, porque foi um tema, né, de interesse de domínio público, mas uma coisa que a população do Rio de Janeiro, do Estado, ele almeja. A questão do turismo é uma vocação natural. As belezas naturais do Rio de Janeiro, ela encanta o mundo inteiro. Como é que vai fazer, né, na tua visão, para poder resgatar essa questão do turismo, que é o grande fator de geração de emprego e renda? Pois é, olha só completando, Marcelo, não quero perder essa informação. Pois não, Mourão. O Brasil recebe cerca de 7 milhões de turistas por ano, né? Portugal recebe 16. A França recebe 70 milhões de turistas por ano. Você imagina o impacto disso positivo em trabalho e renda e dinheiro para o país, né? O Rio de Janeiro já foi a cidade do Brasil que mais recebia turistas no Brasil. Não é mais. Hoje, por conta do que a gente falou no bloco anterior, questão principalmente da segurança, perde para São Paulo, Porto Alegre, que é até bonitinha, e não sei se Curitiba. A gente está, eu acho que em 4º lugar. Como é que pode, né? As autoridades, se bem que a gente conhece o secretário estadual de turismo, sabe, Marcelo? A pessoa maravilhosa, né? É um senhor de 70 anos, né? Mas ele desde garoto, o primeiro emprego da vida dele foi ligado a turismo, a vida inteira ele faz isso. Nós fomos lá, a gente pode mandar esse material, porque ele lançou uma campanha de Baixada Verde. Ele tinha um projeto, o turista que vem ao Rio de Janeiro, de mais 3 dias, sem passar mais 2 dias. Aí ofereceram o Norte, o Sul Fluminense e a Baixada, rapaz, que tem muita coisa interessante. A raiz da nossa história depende, sabe, do que aconteceu na Baixada, muita coisa. Então ele pegava e pontuava atrações interessantes nos municípios, né? E criou um volumezinho, o projeto Baixada Verde. E aí a grande absorção de mão de oferta é o turismo. Em 4 a 5 anos a gente dobrou a nossa capacidade de oferta de quartos. Tem uma série de coisas. A gente se preparou para as Olimpíadas, né? Se eu não me engano, eram 30 mil leitos, agora são 60 mil. 29 foi para quase 50. Eu acho que até mais um pouco. Não há dúvida. Sabe, Renato, você falou assim, é a vocação da cidade. É a vocação da cidade, e eu acredito que é mais que isso, é a solução da cidade também. O Rio de Janeiro é um lugar lindo. Todo mundo que vem aqui fica apaixonado. Você tem as montanhas que se encontram com o mar e a cidade ali no meio, com a beleza do carioca, da sua personalidade, do seu sorriso e da sua recepção calorosa. Agora, infelizmente, as pessoas querem vir para o Rio, mas temem vir para o Rio por conta da violência. Então, a gente sabe que o Rio, em termos de turistas internacionais, o Rio recebe 1,8 milhões de turistas internacionais. São pessoas que vêm e são turistas assim que trazem muito investimento para a cidade, aqueles restaurantes, passeios, hotéis. E muito emprego, né? E isso gera emprego do garçom, do taxista, da camareira, de todo mundo. Tem toda uma... Desde o mais simples até o mais preparado. Exatamente. Tem espaço. Isso passa por um assunto de segurança, que a gente
precisa tomar mão disso. Deixa eu fazer uma observação, desculpa te interromper. Só mais uma coisinha aqui. Agora, essa gestão, a gestão do Crivella, ela está muito consciente disso, né? Tanto é que foi nessa gestão que foi lançado o calendário de janeiro a janeiro. O Rio de Janeiro vive de 3 grandes eventos por ano. Ele vive do Rock in Rio, do Réveillon e do Carnaval. São datas marcantes do calendário que as pessoas vêm para o Rio para esses eventos. Essa gestão falou o seguinte: então vamos aumentar a oferta de eventos, vamos fazer um calendário de janeiro a janeiro, vamos tematizar alguns meses e popular esses meses com eventos para que a gente possa atrair as pessoas. É uma ideia muito boa, muito boa. Ela é um primeiro ano de implementação, ela agora é natural. Sim, foi lançada, é uma ideia muito legal. E ela tende a ganhar corpo com o tempo, já porque calendário é uma coisa que você tem que conquistar aquele espaço na mente do pessoal, né? E isso se faz com o tempo. Mas é uma baita de uma ideia. Eu acho que o prefeito e o Marcelo Alves, que é o presidente da Rio Tour, que vive e respira isso todos os dias, um cara muito engajado, muito dedicado e competente, eles vão entregar nessa gestão um Rio muito mais... Eles que estão criando esses novos... eventos, exatamente. Além desses 3 tradicionais. Exatamente, né? O calendário de janeiro. Mas o que eu queria observar, Marcelo, olha só, é que realmente acontece, a gente tem uma onda, né, de acontecimentos que comprometem a segurança, muito intenso aqui no Rio, muito forte, como em toda cidade grande. Mas é que tem, tradicionalmente, a mídia dá um destaque, eu acho que exagerado a isso. Não pode se deixar de falar, né? São acontecimentos. Mas o Jornal do Rio abre a programação, o programa falando do assunto de violência. Sempre, todo dia, desde o primeiro, 7 horas da manhã. Isso precisa ser repensado. Não vamos deixar de informar. Está acontecendo isso. Mas olha só, os psicólogos, você, profissional, quando recomendo, conversa com as pessoas que estão tristes, né, desmotivadas ou um pouco para baixo, olha o lado bom das coisas. Estou simplificando muito. Claro, não. Mas não é por aí. Eu acho que tem que destacar. Mas da Baixada nunca se fala, só se fala de crime. E lá tem tanta coisa interessante, tanta gente boa. Olha, é um outro universo, sabe, Marcelo? Você vai conhecer, uma maravilha, muita gente interessante, sabe? Muita coisa boa que acontece e que ninguém fica sabendo. E aí o retrato o Rio de Janeiro é a capital da violência. Verdade. Não isso precisa chamar essa mídia. Quando eu viajo, olha, pessoal, as pessoas perguntam para mim assim: vem cá, o Rio tá aquilo mesmo? Aquela guerra, aquilo tá... E eu falo assim: gente, não tá aquilo tudo. Assim, a gente vive na cidade, e as pessoas estão muito acuadas, elas estão com medo de vir para o Rio porque é realmente a intervenção militar, é o número de policiais. Mas você não acha que carregam-se nas tintas, entendeu? Não, porque a violência dá audiência. Isso é fato. Você consegue resolver. E emissoras vivem de audiência, então faz parte da programação deles. Agora, que tem notícia boa assim, a gente tem que equilibrar mais, eu concordo. Isso aí. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje na capital do Rio de Janeiro, entrevistando o Marcelo Crivella Filho. Crivella, para quebrar o gelo, né, sempre a gente procura saber o time de futebol do entrevistado. Sim. A gente queria saber qual é o teu time. Né? O meu time é aquele que sempre foi o primeiro entre os 4 times do Rio de Janeiro, Botafogo. Aí você aumentou. Aí você fala assim, mas por que o primeiro? Primeiro em ordem alfabética. B de Botafogo vem antes de F de Flamengo, V de Vasco. Ele é estratégico, viu, mano? Inteligente, mas só pode ser. Mas o Botafogo é o atual campeão carioca, então a gente está vendo uma boa fase. Agora, Marcelo Crivella Filho, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento em que a população ela precisa de alternativas em função o jovem lá da Baixada Fluminense, ele precisa de uma perspectiva, por exemplo, e a capital do Rio de Janeiro é muito atrativa para ele poder, poxa, como é que eu faço para poder melhorar de vida, para me ter uma solução. Você é filho de um homem público e pelo know-how
e da experiência, expertise que você colocou aqui. Obrigado. Como é que você vê, eu sendo hoje um representante político, né? Como é que você vê uma alternativa para poder dar uma oportunidade a essas pessoas, em vez de hoje nós temos aí jovens sem perspectiva e sendo adotados por forças que a gente não gostaria que a nossa família pudesse sofrer com isso. Exatamente. Enquanto você falava, eu lembrei de um estudo do Instituto Pereira Passos, que publicou um dado alarmante. Jovens entre 18 a 24 anos, entre 18 e 24 anos, moradores de comunidade, 30% nem trabalha nem estuda. De 18 a 24 anos, 30% nem trabalha nem estuda. Eles são os famosos nem. E entre essa população, muitos deles, e é um número crescente, estão se tornando nem trabalha nem estuda e nem quer. São quase 300 mil jovens no estado do Rio de Janeiro, vagando sem rumo, sem direção. Eu não consigo pensar em algo muito pior do que um jovem que deixou de sonhar, de acreditar, de viver seus dons, seus talentos. Então, assim, como que a gente bota um sonho na cabeça dessa garotada? Isso tem que ser um pensamento muito atual na cabeça daqueles que estão à frente do planejamento do rumo da nossa cidade, do nosso estado. Eu penso que um jovem, e eu vivi no mercado dos games, né, por muito tempo, um jovem ele pode não estar estudando, ele pode não estar trabalhando, mas ele vai ter acesso à internet, ele vai estar nas redes sociais, ele vai estar num aplicativo ou num joguinho. Ele vai estar num joguinho, seja no console ou seja no smartphone. O mercado dos games é um mercado que já fatura mais que cinema e música juntos. E o Brasil é o quarto maior consumidor de games. O mercado dos games tem muito emprego, muita oportunidade, muita carreira, paga bem. E é uma oportunidade dentro da indústria criativa que é cheia de oportunidades. Eu acho que esses jovens, eles se desanimam em olhar para frente porque eles não sabem quais são as opções. Eles talvez não se identificam com carreiras mais tradicionais, médico, engenheiro, advogado. Eles falam assim, isso não é para mim, eu não sei o que eu vou fazer e tal. E muitos têm talentos e são, vamos dizer, atraídos pelo tráfico, que é uma dura realidade, que dá status, poder e oferece outras coisas para eles. Mas a indústria criativa tem muitas opções. A indústria criativa, junto com o empreendedorismo, eu acho que é um gancho para trazer a atenção de muitos, não todos, mas trazer a atenção de muitos, mostrando para eles que existem oportunidades. A gente fez um evento ano passado, foi justamente focado nesse grupo, focado em jovens que estavam sem rumo, sem direção, com uma mensagem de empreendedorismo. A gente pensou que ia ser para 200 pessoas, o evento cresceu, no final foram 1.200 pessoas. Se chama Rise Up. Rise Up é supere-se, levante-se. A gente não cobra a entrada, a gente não quer nenhuma barreira de impedimento para o jovem vir até nós, e os palestrantes, que são donos de grandes empresas, pessoas de sucesso, não cobram cachê. Eles doam o seu tempo para falar com esses jovens. Então a gente coloca eles cara a cara com grandes nomes do mercado que dão uma injeção de ânimo e inspiração. Da última edição para cá, nós já vimos, e isso nos dá muita alegria, casos de jovens que decidiram empreender, abrir seus primeiros negócios. Hoje, assim, por sinal, saiu a capa do Jornal Dia, no caderno Mercado e Negócios, um jovem de 24 anos, da Lapa, ele é da Tijuca, que abriu seu negócio de sacolé gourmet. Ele criou o sacolé gourmet. E ele vai vender na rua o sacolé gourmet e tal. Sacolé é aquele sorvetezinho? Que vem no plástico e tal. E ele começou com um pontozinho, aí deu certo, ele montou um food bike, depois ele montou o outro, depois ele encontrou um cara que quer ser revendedor e depois segundo ponto. Hoje ele está faturando R$4.000, ele faturou R$4.000 no mês passado. Super feliz. Ótimo. Super feliz. Esse é um caso que nos anima, porque o que foi um evento? Foi um evento que a gente basicamente fala para o jovem assim, olha só, oportunidade existe, mas você tem que mudar a sua forma de pensar. Porque o maior impedimento somos nós. O nosso maior vilão é o nosso cérebro, nossa mentalidade. É o nosso maior vilão, como pode ser o nosso maior aliado, se a gente nutrir com os pensamentos certos,
com uma mente positiva. Eu não acho que uma mente positiva é capaz de tudo, sabe, Renato? Mas eu acho que tudo fica mais fácil através de uma mente positiva. Tem que começar por isso, né? E aí, Mourão, esse evento foi para 1.200 pessoas, a gente já está na produção de um próximo, que a expectativa é 4.000 jovens. 4.000 jovens. Aonde? Aqui no Rio, em que lugar? Vai ser no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no dia 9 de junho. Ah, agora junho já? Mês que vem. Junho. É mês que vem, né? Vamos segundo fim de semana. Você tem material já disso? Eu tenho um site. A gente quer divulgar isso. Com o maior prazer. É um evento a gente tem muito interesse nessa coisa. Né? Fazer uma cobertura lá. Agora, esse é o seu momento. Você merece isso. Viva ele com intensidade. Respire. Bem-vindos ao Rise Up 2017. Humberto Ribeiro. Então, minha primeira sugestão num ambiente de decolagem, de rise up, é subirmos o nosso nível de consciência. Patrícia Leal. Se eu posso, vocês também podem. E muito mais. Luiz Justo. Mas a motivação que você tem vai ser 2 vezes maior quando você sabe que aquilo que você está fazendo no final do dia está ajudando a transformar a vida de alguém. Obrigado. Janguier Diniz. Espero que as mensagens sirvam para a vida de vocês. Deixa eu te falar, Fala, a gente vive um momento muito crítico, né, Marcelo? Sim. Então, são 13 milhões de pais de família, chefes de família desempregados, né? Isso aí você multiplicar por 4, que é a família média brasileira, você vai quase 50 milhões de pessoas passando aperto forte mesmo, né? Sim. Então, medidas emergenciais são necessárias. Claro que a gente acredita inclusive numa nova geração, por isso que a gente está aqui, sabe, Marcelo, que essa coisa, essa força do empreendedorismo e... Agora, a gente precisa de dar soluções emergenciais. Por exemplo, a prefeitura tinha um programa que o Paes, no final, fechou, o Marcelo Crivella, atual prefeito, assumiu, né? Ou era do Estado? Era do Estado, Restaurantes que era os restaurantes populares. Sim, era do Estado. Fantástica, que o Paes assumiu e não se fez nada, mas o Marcelo está fazendo, está começando. O Crivella aquilo inaugurou. é extraordinário, rapaz, você não imagina. Não, muita gente passando fome. Mas é isso aí, esse é o ponto. Então, esse programa, Restaurante Popular, é absolutamente fundamental ser dinamizado, ser multiplicado. Sim. Tem uma outra coisa, que é uma tendência mundial, a coisa da renda básica, renda mínima, sabe?
você que é antenado nessas coisas, lá no Vale do Silício, o pessoal tem conversado muito com a chegada quer dizer, já existe incremento da inteligência artificial, a internet das coisas, a física quântica. O uso dessas coisas vai diminuir muito a necessidade de mão de obra, de robótica, gente trabalhando. Então, eles sugerem, eles lá no Vale do Silício, as cabeças pensantes, que os governos criem programas de renda mínima, para que as pessoas tenham até dinheiro para se manter e consumir. Tem que ter dinheiro do bolso para desenvolver a economia. Um governo anterior aqui do Estado instituiu... Então o governo distribui dinheiro sem o pessoal trabalhar? Mas olha só, não. Eu não trabalho, eu recebo. Mas o governo distribui dinheiro de quem? Peraí, eu vou consumir. O governo não gera dinheiro? Distribui nosso. Eu vou consumir. Eu vou no comércio para comprar comida, roupa, sapato, essa coisa. O comércio tem que empregar gente para me atender, comprar da indústria, a indústria comprar. Rola isso. Na Finlândia são $1.000 por pessoa, por finlandês. Experiência, minha curta experiência de vida. Quanto mais dinheiro o governo distribui, mais ele acaba cobrando imposto. Mas olha só, para conseguir esse dinheiro distribuir. Volta. Deixa de cobrar o imposto. Isso é investimento, isso não é um dinheiro que é jogado no fogo, como se fala da Previdência, né? A Previdência tem despesa. Não é verdade. Ela não dá prejuízo. Mas o dinheiro que vai na mão do aposentado vai para a economia. Ele retorna com imposto. Olha só. Esse era Cheque Cidadão, o nome desse projeto que existia. Uma vez eu trabalhava no Palácio, eu peguei um motorista de táxi, ele falou: o senhor trabalha aí? Esse governo é ótimo. Mas por que você está falando isso? Porque ele está dando R$100 aos pobres todo mês. Outro dia eu peguei uma vizinha minha e ela foi no mercadinho descontar para pegar comida lá no mercadinho. O mercadinho não ia lá há muito tempo, o rapaz renovou tudo pintado com computador, ele empregou mais gente, olha aí. Deve estar comprando mais da indústria e da agricultura. É uma alavanca. É um projeto de distribuição de renda, de combate à miséria direto e de alavanca que a gente faz com o dinheiro no bolso. A gente consome. A economia americana é baseada no consumo. Por que o salário mínimo lá é $2.000? Porque eles têm um coração grande? Não, porque todo mundo consome o tempo todo. Mourão, a gente está chegando a fazer umas horas, que é tão interessante a oportunidade da gente conversar. Eu queria, Mourão... Então, medidas de emergência, pode ser a sexta, o pessoal está passando fome, você sabe. Né? Mas olha só, quanto mais as pessoas precisam depender do governo para atender suas necessidades, mais em risco está no futuro de uma nação. Não, mas isso não é ad eterno, na minha visão. Meu pensamento. É um momento de emergência. O governo não gera riqueza. O governo ele administra o dinheiro que ele recolhe. Mas ele induz riqueza, porque ele é indutor de progresso, de desenvolvimento. Ele tem esse papel, sim. De cuidar do seu povo. Mas assim, ainda mais no nosso país, o governo se provou ser muito ineficiente na sua gestão de dinheiro público. Assim, a gente erra muito. A gente erra muito ao longo dos anos. Aqui o Espírito Santo dá aula de gestão boa. Você pode ter um caso ou outro e tal, mas... Não, é possível. Tem muito desperdício. Esse é um tema polêmico, né? Que a gente vai ter que ter um programa polêmico é bom. Mas nós vamos um rápido intervalo e voltamos já. Eu estudei Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai poder toda acompanhar essas entrevistas. Bom, foi muito importante, né? Um debate em alto nível. Isso mostrou um conhecimento muito vasto, né? A maturidade, embora com pouco tempo de idade, ele demonstrou uma capacidade muito grande de raciocínio e de visão lógica administrativa. Eu queria as suas considerações finais. Foi muito bom te conhecer, Marcelo, muito bom mesmo. Obrigado, Mourão, prazer meu. Pois é, a nossa esperança, a gente acredita muito nessa coisa da informação, né? A gente acha que jornalismo é informação e comentário, né? A gente se dispôs a fazer isso porque como é que é conhecer você, sabe? Conhecer o teu pensamento, que é mais importante, né?
Então a gente tem tido uma boa aceitação, porque a gente não combina nada. Isso que é bom. Nem entre a gente nunca. Aliás, para quem está assistindo, não tem nada combinado aqui. E nem muito menos com o entrevistado, de jeito nenhum. Aliás, eu falei o seguinte, eu falei assim, ô Renato, quais são as perguntas hoje? Aí o Mourão, não. É natural, a gente vai falando, você vai desenvolvendo. Gostei. Não é assim que é bom? Ué, você é o candidato que tem... A pessoa que tem... É verdadeiro, né? A gente fala o que realmente pensa. Com o coração, é isso que o pessoal quer ver, precisa ver, né? E você tem talento, tem bastante conhecimento, vamos estar com disposição. Obrigado. Tomara, torço por você aí, conta com a gente. Obrigado, meu amigo. Nesse seu projeto aí. É um desafio muito grande. E olha só, isso aí, ó. Trabalho e renda, né? Geração de emprego. Geração de emprego, segurança. E essa coisa da recuperação do Rio de Janeiro. E os jovens, né? O da Baía de Guanabara nem, e tudo importantíssimo. Mais. Marcelinho. Com a gente, Marcelo, prazer, hein? Prazer é tudo meu. Obrigado mesmo muito pelo bom. Tempo de vocês. Você vai usar teu nome político como Marcelo Crivella Filho? Marcelo Crivella Filho. Eu acho melhor. Mas muita gente me conhece como Marcelinho Crivella, então acaba sendo os dois. Marcelo, eu fiquei assim bastante surpreso, né, pelo cabedal de conhecimento que você tem, por pouco tempo. Não conheço nada, eu tenho que aprender. Isso foi importante porque o Brasil está precisando de pessoas que tenham uma visão de futuro, né, mas que seja o guardião da população. A gente viu que todo esse legado nefasto que aconteceu durante esses anos todos no Congresso causou um mal-estar tremendo para a população. E quem é jovem, que vai votar a primeira vez, em que a pesquisa está mostrando que as pessoas ainda estão em dúvida, né, se vale a pena votar, mas só com uma nova mudança é que vai transformar a sociedade. Então eu quero agradecer a sua participação no programa Municípios em Ação e eu quero suas considerações finais. Olha, você disse o seguinte, muitas pessoas estão desanimadas, provavelmente não vão votar. As pesquisas revelam isso e é triste, porque a gente não combate a má política com antipolítica, que a gente não quer participar, a gente não vai se envolver. A gente tem que combater a má política com a boa política, que é se informando, se envolvendo, pesquisando, entendendo o assunto, porque é por ele que o nosso progresso passa. A política faz parte do progresso de todo o país. Então, eu entendo que é um desafio grande e eu entendo que eu não sou a única voz, isso que me anima. O Brasil está vivendo um momento muito voltado à renovação. Muita gente que nunca considerou ir para a política antes está pensando, poxa, eu acho que está na hora da gente ter novas cabeças e novos pensamentos lá. E eu estou animado com isso. Eu sou apenas uma voz, mas eu espero que outras possam se unir nesse propósito. Estou muito animado com algumas candidaturas que eu vejo, uma do Flávio Rocha, por exemplo, que é um cara que durante a crise gerou muito emprego no Brasil, muito mesmo, através do grupo Riachuelo. Hoje ele está se colocando na frente para discutir qual é o rumo que o Brasil pode tomar para voltar ao crescimento. Fico muito feliz por conta disso. E vamos ver, é uma eleição curta, né? São 45 dias agora, mas eu acho que favorece, as novas regras favorecem uma renovação. E eu estou esperançoso que isso vai acontecer. Deixa eu só concluir. Ele fez uma observação fundamental, muito rápido mesmo, que a juventude e o povo brasileiro perdeu a capacidade de sonhar. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente recuperar isso. E você está no bom caminho, está no bom caminho. Obrigado, Mourão. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Queremos agradecer a sua audiência. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau. Um abraço, obrigado.